A paz do Senhor Jesus esteja no seu coração nessa manhã. Amém? A palavra de Deus diz, Salmo 34, verso 18, versículo que eu gosto bastante. Perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado. E ao mesmo tempo a palavra de Deus vai nos dizer também, buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém? Se nós queremos ter intimidade com Deus, se nós queremos, como nós cantamos, ver a glória de Deus, encher o nosso templo, a nossa casa espiritual, é preciso ter um coração quebrantado. É preciso buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. É preciso nos render. Como foi também cantado nessa manhã. A rendição a Deus, a entrega também, como foi cantado, a entrega total a Deus é que vai nos permitir viver experiências maiores do que aquilo que nós estamos acostumados a ver. E nós não podemos nos limitar aquilo que Deus tem nos dado, porque o Deus a quem nós servimos, ele é, como a irmã falou, grandão. Cadê a irmã? Grandão, né? A irmã disse um Deus grandão, um Deus de grandes coisas, né? Um Deus de grandes princípios, de grandes virtudes, um Deus de grande poder, um Deus que é soberano, um Deus que simplesmente é o alfa e o ômega, o início e o fim de todas as coisas em nossas vidas. E por isso, nós temos liberdade. Deus não faz acepção de pessoas. A intimidade, ela está disponível para todos. Ela não é para todos, mas ela está disponível para todos os que têm um coração quebrantado e aqueles que buscam o reino de Deus em primeiro lugar. E essa é uma grande introdução. Aliás, é uma pequena introdução para a grande palavra que nós temos nessa manhã sobre render-se a Deus. Esse é o tema da palavra dessa manhã, render-se a Deus. E eu quero convidar a igreja, eu que estou junto com os obreiros dessa casa, cumprindo a leitura, a meta de leitura bíblica mensal. Nós fatiamos a Bíblia em 18 partes, e nós estamos mensalmente cumprindo, e eu sou um líder servo, né? Ou seja, o líder que manda e que faz ao mesmo tempo, e obviamente eu sou presenteado por Deus, porque enquanto me debruço sobre a leitura que todos os obreiros estão fazendo, Deus também fala ao meu coração. E eu hoje, em cima da última meta, que foi a 7ª meta, nós estamos já na 8ª, mas a 7ª meta que foi cumprir 1º e 2º Crônicas, eu quero convidar a igreja a abrir uma palavra que Deus tocou meu coração de maneira muito profunda. 2º Crônicas, capítulo 7. O subtítulo na minha Bíblia, ele é nada menos do que a glória de Deus enche o templo. Nada menos do que a profundidade de algo muito grande que Deus pode fazer e está fazendo na nossa igreja. A glória de Deus enche o templo. Eu quero ler apenas os versículos 1º e 2º, que diz assim: tendo Salomão acabado de orar, preste atenção, ele não acabou de dormir, acabado de orar, desceu fogo do céu. E aí, Fernando, você que está nos assistindo, hoje que você que veio aqui na igreja pela primeira vez, talvez você tenha lido, né, da questão de nos render ao fogo, e aí talvez agora abra um pouquinho mais a sua mente para entender por que falamos do fogo e da glória de Deus, né? E aqui diz a palavra: tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Amém? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor Deus e Pai, graças te damos nessa manhã pelo privilégio, Pai, de estar na sua casa, na sua presença.
e por tudo aquilo, Deus, que o Senhor tem feito e o Senhor é em nossas vidas. Obrigado por sermos teus filhos e por estarmos, Deus, debaixo da tua palavra, da tua graça e da tua misericórdia, Pai. Nessa manhã, entendemos, Pai, que o Senhor é Deus que sonda e conhece os nossos corações e que não há coincidência em nada do que o Senhor faz. Às vezes os nossos olhos não entendem, os nossos ouvidos não entendem aquilo que está acontecendo, mas nada é coincidência, nada é por acaso diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, Pai. E nós estamos, Deus, numa vertente crescente dentro dessa igreja, na estrada da maturidade. E nós queremos, Deus, avançar de maneira perseverante, não olhando para a direita nem para a esquerda, e muito menos retrocedendo naquilo que o Senhor já nos chama, Deus, a deixar para trás. Por isso, te damos liberdade, Pai, nessa manhã, para o Senhor falar aos nossos corações, ministrar no profundo, Pai, em nossas vidas, que os nossos questionamentos, argumentos, justificativas caiam diante do poder da Tua palavra, Pai, nessa manhã. Em nome de Jesus, no nome que está acima de todo nome, Pai, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, de onde procedem as fontes da vida, para que o Senhor possa, Pai, trabalhar no íntimo, no profundo, Pai, em cada um de nós. E nós declaramos, Pai, que nada nem ninguém nos separará da Tua presença e de estarmos, Deus, atento à Tua palavra nessa manhã. Eu jogo por terra todo espírito contrário à Tua palavra, todo espírito de confusão, de cansaço, de preguiça, todo espírito, Senhor, que queira se manifestar contrário ao Teu haja nessa manhã, nós jogamos por terra em nome de Jesus. Tens liberdade, Pai, para trabalhar nessa manhã em nossas vidas e usa-me, Deus, como lhe aprouver. E prepara, Deus, o coração dos Teus filhos como terra fértil para poderem, Deus, plantar a boa semente nessa manhã e frutificar, Deus, a 100, a 60 e a 30 por 1, conforme a Tua palavra declara, assim oramos. E te agradecemos, Pai, por tudo, em nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga amém. Podem sentar. Duas construções, elas recebem grande destaque nos registros do Antigo Testamento. Embora elas servissem em circunstâncias e períodos diferentes da história do povo de Deus, essas duas construções, elas tinham basicamente a mesma finalidade e elas tinham muitos aspectos em comum. A primeira construção, obviamente que você sabe que eu estou falando do tabernáculo, feito sob a supervisão de Moisés, e ele foi um santuário móvel que foi carregado durante a peregrinação dos israelitas no deserto por 40 anos, até chegarem na terra prometida. E o tabernáculo era uma estrutura compacta e portátil ao mesmo tempo, e que, embora não passasse de uma tenda, ela era feita dos materiais de grande qualidade e de grande valor, E essa condição de excelência era a oferta daquela nação ao povo. Melhor qualidade, grande valor, excelência. Era o melhor que as pessoas tinham para oferecer a Deus. Já a segunda construção, e aí nós estamos falando do templo em Jerusalém, ele foi projetado por Davi, pelo rei Davi, conforme a orientação divina, e ele foi construído durante os primeiros anos do reinado do seu filho, Salomão. E como o povo recebeu a sua terra fixa, ou seja, como eles chegaram na terra prometida, não mais uma terra onde eles deveriam estar peregrinando, Como eles chegaram numa terra fixa, Deus estabeleceu o desejo de também fixar o lugar de adoração. E na construção do templo, a palavra de Deus também nos mostra que foram empregados diversos itens de altíssimo valor, como o cedro do Líbano. Nós falamos aqui, acho que há 2 domingos atrás, sobre a questão de ter sido levantado cerca de 41 mil toneladas de materiais preciosos, entre ouro e prata, dentro do templo de Salomão.
todo o interior do templo foi revestido de ouro. O lugar santíssimo, ele teve as paredes, o teto e o piso revestidos de ouro puro. Salomão, ele queria dar, não diferentemente do tabernáculo, que era o santuário móvel, mas dentro desse santuário fixo, Salomão queria dar nada diferente do melhor, da melhor oferta para a casa do Senhor. E assim, nas cerimônias de dedicação desses dois santuários, Deus ele mostrou a sua aprovação de uma maneira extravagante, de uma maneira esplendorosa, impressionante, e algo incomum aconteceu, tanto na dedicação do tabernáculo móvel, quanto do templo fixo. A palavra de Deus diz que quando Moisés ele levantou o tabernáculo no deserto, a nuvem cobriu a tenda do encontro, isso é o que está escrito na palavra de Deus, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A nuvem, ou seja, o símbolo da presença visível de Deus e a glória de Deus encheram, como a palavra de Deus diz, o tabernáculo quando todas as coisas, presta atenção, porque eu não sou um contador de história, assim como na escola bíblica dominical, eu costumo dizer isso, nós precisamos extrair da palavra de Deus tudo que tem uma mensagem espiritual para a nossa vida. E a partir daqui eu digo que todas as coisas que foram dedicadas a Deus no tabernáculo, elas foram concluídas, elas estavam ungidas, elas estavam consagradas, elas estavam santificadas. Vai prestando atenção, porque é isso que faz diferença na nossa vida. A obra concluída, ungida, consagrada, santificada. Quando o templo de Salomão foi dedicado ao Senhor, aconteceu a mesma coisa. Diz a palavra de Deus que quando Salomão, foi o que nós lemos no início dessa palavra, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes, diz a palavra, não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Igreja, vocês vão ver um capítulo antes, no capítulo 6, que Salomão, ele colocou diante de Deus petições referentes a muitas situações que preocupariam Israel no futuro. Ali, Salomão colocou o pecado, os inimigos, o perdão, a seca, a pestilência, guerra, cativeiro, dentre outras coisas, e cada petição colocada diante de Deus foi seguida por uma súplica para que Deus ouvisse o seu clamor e respondesse às orações de Israel. E quando Salomão, ele terminou as suas petições, quando Salomão, ele termina de orar, uma oração sincera, uma oração que não era superficial, uma oração profunda, a palavra de Deus diz que Deus demonstrou de forma graciosa a sua aprovação do templo, assim também como a sua aceitação da oração que ele fizera. Quando a glória de Deus entrou nessas habitações, ou seja, nos santuários preparados para ele, a palavra de Deus diz que de maneira comum ninguém mais conseguia entrar. Não sobrou espaço, nem para Moisés, nem para aqueles que estavam autorizados a entrar, que eram os sacerdotes. Só havia espaço para Deus. E esse princípio de exclusividade, ele continua valendo nos dias de hoje, só que numa outra dimensão. E que dimensão é essa? Não mais em tabernáculo e em templo,
levantados por homens, mas em homens e mulheres que tomam a decisão de aceitar Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas e que aceitam o compromisso de serem as novas moradas do Espírito Santo de Deus. Assim, igreja, como habitação de Deus, o nosso relacionamento com Ele precisa ser como um jardim. Precisa ser cuidado. Ele precisa de cuidados. E no jardim, é nossa responsabilidade certificar-nos de que ervas daninhas como decepção, ressentimentos, frustração, desânimo, pecados ocultos, vícios, preguiça, comodismo, fofoca, mentiras, traição, incredulidade, vontades egoísticas, elas não estejam crescendo no nosso jardim. Sabe por quê? Porque elas sufocam o nosso relacionamento com Deus. É preciso manter um lugar adequado para a habitação divina. E Deuteronômio, no capítulo 23, verso 14, vai dar um alerta importantíssimo para nós nessa manhã. Um alerta que você já sabe, mas que é bom ouvir para poder deixar certo e muito claro dentro de nós aquilo que nós somos chamados a viver e a fazer no dia que se chama hoje. E a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, que o teu acampamento deverá ser santo, para que Deus não veja em ti coisa indecente, coisa inconveniente e venha se apartar de ti. Como morada do Espírito Santo, nós não podemos oferecer uma casa suja, bagunçada, desorganizada, para que Deus faça morada em nós. Enquanto eu lia, sobretudo o capítulo 5, 6 e 7, chamou a minha atenção o fato de que, um pouco antes da dedicação do templo de Salomão, onde, como nós falamos aqui, lemos a glória do Senhor desceu, e consequentemente também um pouco da oração, que foi algo que nós também falamos aqui. Mas a palavra de Deus nos mostra, no capítulo 5, e apenas ouça no versículos 13 e 14, o seguinte. Preste atenção. Quando Salomão dedicou o templo, ele ora e a nuvem de glória enche o templo. Preste atenção no que acontece no capítulo 5, portanto, que precede a dedicação do templo e que precede a oração de Salomão. E a palavra de Deus vai dizer também algo que é importante para nós nessa manhã. Abre aspas. E quando em uníssono, e quando em unicidade, e quando em unidade, há um tempo, tocaram trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças. E quando levantaram, eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos para louvarem o Senhor, e dizendo, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Irmãos, essas passagens que nós lemos até agora, elas nos mostram que depois de uma dedicação correta a Deus, com elementos ungidos, consagrados e santificados, com oferta de excelência, depois de uma oração sincera e profunda, depois da manifestação da unidade,
depois de um som uníssono no louvor e nas ações de graças ao Senhor, dizendo porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, a nuvem da glória de Deus encheu o templo. Igreja, é como se Deus estivesse dizendo para nós, o versículo que eu dei na escola bíblica dominical nessa manhã: eu, o Senhor, eu esquadrio o coração e eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. É como se Deus estivesse dizendo: eu tenho prazer em ouvir as orações que demonstram confiança e gratidão a mim. É como se Deus estivesse dizendo para a igreja nessa manhã: eu me alegro em ver a unidade do corpo de Cristo. É como se Deus também estivesse dizendo: eu me alegro, eu tenho prazer em ouvir um sincero louvor que sai dos lábios da minha igreja. É como se Deus estivesse dizendo: eu busco aqueles que me adoram em espírito e em verdade. É como se Deus estivesse dizendo para nós: renda-se a mim. Renda-se a mim para que a minha glória encha o teu templo. Renda-se a mim para que a minha glória encha o teu templo. Rendição. É a grande palavra dessa manhã para ministrar para a igreja. Rendição. E se nós queremos ver a manifestação da glória de Deus em nossas vidas, isso aqui que está posto no livro está disponível para nós. A mesma intensidade, largura e amplitude e profundidade do que aconteceu pode acontecer conosco. Nós estamos diante de um Deus que é o mesmo de ontem, hoje, e assim o será eternamente. Rendição. E a palavra rendição, ela é muito utilizada no contexto militar. Fala-se em rendição de uma nação a outra em casos de conflitos militares. Assim foi na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Os aliados não aceitavam nada diferente do que a total rendição da Alemanha. Total e restrita rendição. E render-se, nesse contexto, significa entregar-se, significa dar-se por vencido. E implica também em cessar as atividades militares de combate. E eu posso também dizer que, associado à rendição, isso como um fruto colateral da rendição, isso representa humilhação. E isso representa constrangimento para a nação que está se rendendo. Sim ou não? E esse entendimento militar, ele também vale para a nossa vida espiritual. Render-se a Deus implica baixar as nossas armas. Render-se a Deus implica em nos desarmar de nossas justificativas, de nossos pensamentos e de posicionamentos que não se coadunam com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Igreja, a nova vida em Cristo não significa tentar domesticar o velho homem, mas sim disciplinar o novo homem nascido em Cristo Jesus. Render-se a Deus implica em cessar todo combate ao querer de Deus. Render-se a Deus implica em cessar toda resistência ao chamado de Deus. Render-se a Deus implica em cessar toda manobra diversionária ao processo de santificação, ou seja, toda manobra que tem por fim desviar a nossa atenção da palavra de Deus, das promessas de Deus, dos planos de Deus, da aprovação de Deus. Render-se a Deus implica em nos constranger diante do amor de Deus e sermos impelidos a fazer a obra de Deus. Nos render a Deus implica
em nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, da poderosa presença de Deus, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa dependência, reconhecendo a necessidade de viver debaixo da submissão de Deus, porque a arrogância, a autossuficiência, o orgulho, a altivez, a prepotência do homem nos afastam da presença, da comunhão e da aliança com Deus. Assim Deus vai dizer na sua palavra que ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Render-se a Deus implica nos entregar o nosso corpo, alma e espírito a Ele, para que isso venha gerar proximidade e intimidade com Deus. Os caminhos de Deus, muitas vezes, eles são contrários aos nossos, mas para Deus, os humilhados serão exaltados, os humildes serão exaltados, os últimos serão os primeiros, o menor será o maior. É esse o padrão de Deus. Na nossa sociedade, a palavra rendição significa derrota, significa descer, significa perda, fraqueza, mas na perspectiva cristã, render-se a Deus é sinônimo de vitória, é sinônimo de sermos vencedores, vitoriosos. Render-se a Deus é o centro do louvor e é a resposta natural que nós devemos dar ao imenso amor e à misericórdia de Deus conosco. Render-se a Deus implica em consagração, em reconhecimento do senhorio de Cristo. Render-se a Deus implica em carregar a sua cruz, em ser um sacrifício vivo, santo e agradável diante dos olhos de Deus, a fim de mudar o que precisa ser mudado, morrer para si mesmo, submeter-se ao domínio e à condução do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque quem se rende a Deus para de brincar e de brigar com Deus. Quem se rende a Deus para de brincar e de brigar com Deus. Mais ainda, para de o desafiar também. E entende que não precisa de todas as argumentações e nem que todas as suas dúvidas sejam respondidas. Porque ele fica satisfeito com a simplicidade da fé que ele vive diante de Deus. Sem dúvida alguma, render-se a Deus é um dos maiores desafios da vida. É um dos maiores desafios da vida do ser humano. Mas é também um dos grandes componentes de uma vida completa e plena para se ter nesse curto espaço de tempo que se chama vida. E nesse sentido, nós já falamos meio que nas entrelinhas que o orgulho é uma das barreiras que nos impedem de nos render a Deus. Eu diria que o medo e a falta de compreensão da palavra de Deus e dos planos de Deus podem ser configurados também como outras duas barreiras para nos render a Deus. Mas eu quero listar mais um comportamento que precisa ser removido de nós para nos render e para ver a glória de Deus descer sobre nós. E esse comportamento que precisa ser extirpado de nós, ele começa a ser trabalhado nesse momento, obviamente que com a palavra de Deus, que vai nos dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 13, e depois no verso 18, o seguinte. Presta atenção na profundidade desse texto. Paulo começa dizendo o seguinte:
e não somos como Moisés. Preste atenção que nós estamos falando de um grande líder da igreja de Deus, Moisés. E Paulo começa dizendo no verso 13 do capítulo 3 de 2 Coríntios o seguinte: e não somos como Moisés, que punha véu sobre a sua face, para que os filhos de Deus, e aqui está o motivo, preste atenção, para que os filhos de Deus não atentassem na terminação, ou seja, no término do que se desvanecia. E aí no verso 18 diz: e todos nós, com o rosto desvendado, sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Paulo ele está apontando para um erro desse grande líder. No mínimo, ele fala de uma falta de transparência. Um véu que esconde algo por trás desse véu. No mínimo, Paulo está falando de falta de transparência. Quiçá, de fingimento. E, na verdade, essa é a razão que Paulo, que não estava naquela época, inspirado pelo Espírito Santo, ele atribui ao uso do véu por parte de Moisés. Eu não sei se você se lembra, nós já passamos por essa leitura em Êxodo, talvez não tenha passado despercebido aos seus olhos, mas lá no capítulo 34, apenas ouça, no verso 29 ao 35, depois, se você quiser, leia, Êxodo, capítulo 34, a palavra de Deus nos mostra que Moisés, ele falava ao povo as palavras, ele era um profeta. Então, um profeta é alguém que escuta Deus falar e replica sem mais nem menos o que Deus manda falar. E isso é muito profundo para mim e para você, igreja, usar este termo na sua boca. Eu profetizo. Porque profetizo é algo que vem de Deus e a gente coloca diante da igreja, que seja ou que seja uma igreja grande, nem mais nem menos o que Deus manda dizer. Profetizar não são palavras positivas. Profetizar é o que Deus manda dizer. E a palavra de Deus nos diz de maneira clara que ele recebia de Deus e ele falava as palavras de Deus sem o véu. E o povo via o rosto, que o rosto dele brilhava. E depois de falar ao povo, e do povo ver que o seu rosto brilhava, Moisés ele cobria com o véu até entrar na presença do Senhor e de novo sair com a face resplandecente da glória divina. E a razão apresentada por Paulo na Epístola aos Coríntios é que Moisés, ele não queria que os israelitas vissem que a glória de Deus, na verdade, estava sumindo. A manifestação de glória experimentada por Moisés, ela não era permanente. E cada vez que ele entrava na presença de Deus, é como se ele recebesse uma recarga de glória ou da glória de Deus. Mas entre uma ida e outra, a glória desvanecia. E Moisés, como líder que já havia aparecido em público, com o rosto brilhando, ele não queria que as pessoas vissem que a glória estava sumindo.
E aí eu trago para a nossa realidade, para muitos líderes e liderados, depois de terem brilhado diante do povo, da igreja, a grande dificuldade é serem vistos sem a glória de Deus, sem a unção de Deus. E há dentro de nós uma desesperada disposição de esconder as nossas fraquezas e as nossas limitações, sobretudo quando estamos diante de uma igreja menina. Quando estamos cheios da glória, exibimos o rosto resplandecente para todo mundo ver. Mas quando nós não temos a glória, ou nós não estamos cheios da unção de Deus, nós encobrimos o rosto com o véu do engano, para que as pessoas pensem que ainda estamos ou estejamos brilhando, mesmo que isso já não seja mais uma realidade na nossa vida. E esse erro tem um nome, e esse erro se chama dissimulação. Dissimulação. E eu penso que a dissimulação é pior do que querer, é pior do que errar. Errar está abaixo de ser dissimulado. Pior do que errar é querer encobrir o nosso erro. E Paulo, ao dizer, não somos como Moisés que punha véu sobre a face, ele mostra que por haver entendido as consequências desse ato, ele preferiu agir com absoluta honestidade em todo o seu comportamento cristão. E aí ele vai dizer o seguinte, no capítulo 12 de 2 Coríntios, verso número 6. Presta também muita atenção, porque isso complementa para nós chegarmos a uma mensagem ainda mais profunda. Ele mesmo diz, Paulo, mesmo que eu preferisse, igreja, presta atenção, mesmo que eu, diz Paulo, preferisse gloriar-me, não seria insensato, porque eu estaria falando a verdade. Entretanto, olha o mistério e a profundidade do que Paulo disse. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou em mim ouve. E ao examinar o contexto dessa afirmação, nós vemos que Paulo ele estava falando sobre suas experiências com as visões celestiais. E ele tinha legitimidade para estar falando sobre isso. Mas, em outras palavras, o apóstolo Paulo ele estava declarando o seguinte, eu poderia impressionar as pessoas contando as minhas experiências com Deus, mas eu não quero que o conceito delas a meu respeito se baseie nisso. Eu quero que só pensem acerca de mim o que pode ser visto de forma simples no convívio diário. E ele diz claramente, eu vou repetir, eu evito que pensem que sou mais do que aquilo que realmente eu sou. Diferente de Moisés e de muitos cristãos, Paulo ele preferia tirar a máscara e se apresentar da maneira mais sincera e autêntica possível. Sabe por quê? Porque sem transparência e sem honestidade não há transformação. Sem transparência e sem honestidade não há transformação. A transformação ela só ocorre quando, Paulo muito apropriadamente disse, com o rosto desvendado, sem máscara. Se não tirarmos a máscara,
seguramente o poder transformador operado pelo Espírito Santo de Deus não irá se manifestar em nossas vidas. E aí eu lembro o que Paulo disse, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Você já percebeu a intensidade e a profundidade que se dá na vida, a intensidade e a profundidade de transformação que acontece na vida de um novo convertido? Sim ou não? Porém, em algum momento dessa caminhada, o processo de transformação e a mudança de vida, por vezes, começam a estagnar. E não é porque o processo de se conformar com a imagem de Cristo, ele já tenha se completado. É porque depois de um tempo e de vitórias alcançadas, quando o crente começa a ser reconhecido pelos irmãos como alguém mais maduro e espiritual, a tendência é não ser mais tão transparente ou sincero a respeito de suas falhas. Observe o que aconteceu quando a palavra de Deus ela foi pregada em Éfeso. Diz assim em Atos, no capítulo 19. E muitos dos que haviam crido vinham, e muitos dos que haviam crido vinham, confessando e revelando os seus feitos. Muitos também dos que tinham praticado artes mágicas, ajuntaram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E calculando o valor deles, acharam que montava 50.000 moedas de prata. Assim, a palavra do Senhor crescia poderosamente e ela prevalecia. E eu pergunto para a igreja nessa manhã, por que a palavra de Deus, ela crescia e ela prevalecia em Éfeso? Não foi apenas porque ela foi pregada, claro que pregar era o requisito básico, mas mais do que pregar é porque as pessoas, depois de receberem a pregação, depois de receberem a ministração da palavra de Deus, elas reconheciam e até mesmo confessavam publicamente os seus pecados. E esse é o ponto. Quando as pessoas reconhecem as suas fraquezas, o poder do Espírito Santo de Deus pode se manifestar ou vai se manifestar nelas. Quando dissimulamos, quando aparentando não ter pecado algum, nos mostramos, a transformação simplesmente ela não pode e ela não vai acontecer. Mas quando nós desvendamos o rosto, quando nós admitimos e reconhecemos as fraquezas, o poder de Deus se manifesta em nossas vidas e há transformação. É o que a palavra de Deus também vai nos dizer no mesmo livro, 2 Coríntios, no capítulo 12, verso 9 e 10, o seguinte. Então disse Deus a Paulo, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. E ele complementa dizendo, e não por ironia, mas com a certeza no seu coração daquilo que Deus estava falando com ele. Porque quando sou fraco, é aí então que sou forte. Igreja, que tremenda definição de graça. O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. O poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. O apóstolo Paulo,
Ele está dizendo que aprendeu a ter prazer em reconhecer as suas fraquezas e limitações, porque esse é o caminho para que o poder de Deus ele opere em nossas vidas. Caminhar com o rosto desvendado não nos liberta apenas do alto custo espiritual e emocional de se viver de fachada, mas ainda permite que nós sejamos trabalhados e transformados pelo Senhor. E por isso eu digo para a igreja nessa manhã, nós que já estamos andando na estrada da maturidade, é tempo de tirar as máscaras. É tempo de remover o véu do engano. É tempo de andar em honestidade e transparência. Essa é a essência do verdadeiro arrependimento. E o anseio que deve reinar em todo o coração que deseja, de fato, render-se completamente, totalmente a Deus. E era disso que o profeta Joel, pelo Espírito Santo, ele falava aos israelitas nos seus tempos, nos seus dias, quando ele disse assim, em Joel capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e é um Deus que se arrepende do mal. Igreja, rasgue o seu coração. Arrependa-te. Não faz sentido viver uma vida de aparência ou dissimuladamente diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro. É tempo de tirar as máscaras, é tempo de remover o véu do rosto, o véu do engano. É tempo de andar em honestidade e em transparência. É tempo de se render. É tempo de querer efetivamente ser cheio do Espírito Santo. É tempo de querer ver efetivamente a glória de Deus enchendo o seu templo. E esse querer tem que ser com o quê grande. Não um querer passivo, mas um querer que envolva ações, arrependimento, entrega, rendição a Deus. A palavra de Deus é clara, irmãos. Deus dá a um 5, Deus dá a outro 2, Deus dá a um outro 1, porque Ele sabe a maneira como nós vamos lidar com tudo o que Ele tem dado a nós. Então não reclame por aquilo que você ainda não recebeu. Mas não saia daqui frustrado por isso. A palavra de hoje é exatamente para, mais uma vez, te confrontar, te exortar, te disciplinar a entender que duas coisas são fundamentais na nossa vida. A primeira, que não pode se dissociar de nós nunca, que é o arrependimento. E a segunda, que eu diria que também não deveria se dissociar de nós nunca, que é a perseverança. Porque a palavra de Deus diz para nós, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. São dois pilares importantes para nós vermos a glória de Deus encher o nosso templo. É por isso que Deus continua ministrando a sua palavra. Não há coincidências. Nós estamos diante de um Deus que sonda e nos conhece por inteiro, para falar na amplitude e na profundidade certa do que merecemos e precisamos ouvir, para que haja transformação,
e simplesmente venhamos desfrutar do melhor dessa terra. Como eu disse na escola bíblica nessa manhã, tudo que Deus faz tem dois grandes objetivos. Primeiro, como um Deus de aliança, ver a reciprocidade nessa aliança, ver uma comunhão mais profunda entre a sua criatura e Ele. E a outra, Deus nos corrige para nos oferecer o melhor dessa terra. É esse o Deus a quem nós servimos. Não adianta viver dupla cara, dupla face, usar o véu do engano diante de um Deus que diz que os pecados não estão ocultos aos seus olhos. E o mais importante é termos o selo da aprovação de Deus sobre nossas vidas, não é o selo da aprovação do irmão, da família, do marido. O mais importante é ter o selo da aprovação de Deus em nossas vidas. Por isso, arrependa-se. Por isso, renda-se a Deus, para que Deus, quando Ele vê a entrega de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, com toda a sua intensidade, Ele, por misericórdia, possa te alcançar com coisas inexprimíveis, como aconteceu pelo menos em 3 momentos que nós compartilhamos nessa manhã, né? A glória de Deus encheu a casa do Senhor. E hoje somos nós a morada do Senhor, a habitação do Senhor. Se nós queremos sermos cheios do Espírito Santo, se nós queremos ser batizados pelo Espírito Santo, reaja, renda-se. Porque Deus, Ele vê todo o sacrifício que nós fazemos. Tudo o que nós estamos fazendo diante dos olhos dEle não será em vão. Amém? Eu quero nessa manhã orar pela igreja. Convido cada um de vocês a fechar os seus olhos. Senhor Deus e Pai, graças nós te damos, Pai, nessa manhã, pelo privilégio, Pai, de sermos varridos, alcançados pela Tua palavra, que tem poder para separar alma e espírito, juntas e medulas, que tem poder, ó Pai, de transformação grande em nossas vidas, Pai. Nós entendemos que tudo que o Senhor fala tem um propósito. Tudo que acontece, Deus, em nossas vidas tem um propósito. O Senhor não nos traz ou nos coloca na Tua presença, não nos move a estar na Tua presença simplesmente para nada, simplesmente para atender uma agenda de homens. Mas quando dentro do nosso coração, Pai, nós nos aproximamos de Ti com expectativas, nós estamos certos de que o Senhor ministrará, o Senhor falará, Pai, aos nossos corações. E nessa manhã não foi diferente. Uma palavra, Senhor, com clareza, para que possamos, Deus, nos render a Ti, possamos, Deus, nos entregar a Ti, possamos, Deus, entender que os Seus caminhos e pensamentos são muito mais altos do que os nossos, de que o Teu caminho, ele é perfeito, a Tua vontade é boa, agradável, perfeita, ela é soberana sobre nossas vidas, ó Pai. E nós precisamos, Deus, parar de viver em conflitos, parar de brincar com o Senhor, esse relacionamento como meninos. Nós não queremos mais nessa igreja. E eu falo, Deus, que essa oração alcance não somente o povo que está hoje presente aqui, mas eu entendo, Deus, que o Senhor não está limitado a 4 paredes, e o Senhor pode alcançar, ó Pai, nessa manhã, a Tua igreja que está dispersa em outros lugares que não na Tua casa, oferecendo as primícias a Ti. E é por isso, Deus, que continuamos rendendo louvores e ação de graças, porque sabemos que todo o nosso esforço nunca vai ser em vão. E aquilo, Deus, que nós não podemos fazer, o Senhor pode. Por isso, alcança nós aqui nessa manhã. E a igreja, Deus, que está por outros lugares nessa manhã, nós não sabemos aonde estão. E da mesma maneira, aqueles que estão nos ouvindo de maneira ao vivo, ou aqueles que vão ouvir essa mensagem, que o Senhor, Deus, por graça e misericórdia, alcance o coração com o poder dessa palavra para transformar mentes e corações, para que se rendam a Ti, para que aceitem, Deus, qual é a Tua vontade, para que entendam, Deus, que não há virtude no caminho de
confusão, num caminho de confrontação, num caminho de fuga, num caminho de questionamentos, de murmuração, de justificativas, de argumentações, porque antes que a palavra saia, Deus, da nossa boca, o Senhor já sabe tudo aquilo que nós vamos declarar. E nós entendemos, ó Pai, que por meio da Tua palavra o Senhor espera, Deus, que veja na Sua igreja arrependimento. Por isso, Pai, nos ajuda a nessa manhã, Deus, viver na prática aquilo que o Senhor tem nos exortado a viver. Não queremos ser uma igreja teórica, ó Pai, aonde estejamos nos enganando a nós mesmos, mas sim uma igreja praticante, uma igreja obediente, uma igreja temente, uma igreja que se sacrifica, uma igreja que crê no Senhor, uma igreja que busca o Senhor, uma igreja que espera no Senhor todas as coisas, Pai. Arranca de nós aquilo que não convém, não edifica, aquilo que nos limita em nossas vidas espirituais, aquilo que nos apressa, Deus, a andar por caminhos errados, aquilo que nos leva, Deus, a andar pelo mundo e a nutrir, Senhor, valores do mundo em nossas vidas, na nossa mente, no nosso comportamento. Senhor, afasta de nós todo o desejo da carne, Pai, para que o fruto do Teu Espírito possa ser, ó Pai, latente, vivo, ó Pai, abundante em nossas vidas, ó Pai, que diminua nós para que o Senhor cresça. Nos ajuda, Deus, para que essa palavra de poder que sai de nossas bocas, ó Pai, se torne realidade. E por isso te damos liberdade, Deus, para o Senhor trabalhar em nossas vidas, mexer em nossas estruturas, ó Pai, e fazer aquilo que aprover a Ti, Pai. Nós entendemos, ó Pai, que sendo o menor que seremos o maior, entendendo, Deus, que quando somos humilhados é que somos exaltados. Esse é o Teu princípio, esses são os Teus valores, e que a Tua igreja, Pai, tenha discernimento para poder viver aquilo, Deus, que alegra o Teu coração, Pai. Por isso, tenha misericórdia de nós e continua trabalhando em nossas vidas, Pai, porque o Senhor sabe. Nós estamos orando, Deus, para que essa nuvem de glória, Deus, ela alcance a igreja como um todo. Não apenas, Deus, fragmentos, não apenas aqueles que estão com temor e tremor vivendo as suas vidas, não somente naqueles que já estão desfrutando, Deus, de um gosto diferente no relacionamento contigo, mas o nosso clamor é de unidade, porque o Senhor se alegra na unidade, em sermos uníssonos. Que a Tua igreja, Deus, seja responsável, Pai, naquilo que é chamado a fazer e não negligente, Pai, em nome de Jesus, Pai. O que líderes e pastores não conseguem fazer, Pai, aonde nós não conseguimos alcançar, Pai, na profundidade do coração da Tua igreja, entra, Senhor, para varrer sujeira, para varrer, ó Pai, barreiras, muros, limitadores, Pai, ervas daninhas, Senhor, nesses corações, para que a Tua graça, o Teu poder e a Tua glória se manifestem, Pai, em nossas vidas, ó Pai. Assim oramos e continuamos orando, Pai, não fazendo comparações com nada, mas continuamos perseverando naquilo que o Senhor continua nutrindo em nossos corações, que há de acontecer, e pela fé, Deus, vivemos e não pelas circunstâncias dos nossos olhos. Assim, Deus, nessa manhã, nós oramos. E nós te agradecemos, Pai, por tudo. Simplesmente por tudo o que o Senhor já fez nesse último ano, por aquilo que o Senhor tem feito, sobretudo, nessas 2 últimas semanas, e por aquilo, Deus, que eu creio que o Senhor, como um Deus que diz que essas paredes, teto e chão estão cheios de folhas em branco para o Senhor construir e escrever uma nova história. Eu creio, Deus, que o Senhor tem muito mais do que a amostra que o Senhor já nos deu para degustar, Senhor, nesses últimos dias, e que tem nos alegrado, Senhor, de maneira tremenda, Pai. Continua, Deus, trabalhando e ministrando, Pai, em nossas vidas, porque assim queremos e assim te damos liberdade e assim fazemos, Pai, no nome de Jesus, e que a igreja do Senhor diga